Existe um propósito, existe uma agenda, existe um desígnio de Deus para as nossas vidas. O diabo quer que você fique circulando 40 anos no deserto, aqui neste mundo. Ele não quer que você desfrute das promessas que Deus tem na sua vida, através da sua vida. Então nós precisamos, Paulo está dizendo, vamos avançar. Eu tenho uma meta a cumprir para alcançar os meus objetivos. Ele diz, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Na nossa caminhada existem muitas situações que nos feriram, que nos machucaram, que causaram dano nas nossas vidas, muitas injustiças. Mas ele diz assim, eu prossigo para o alvo. Temos uma vocação em Cristo Jesus, Ele nos chamou. Nós temos uma vocação em Cristo. Todos nós temos, queira você não aceite, ou aceite, nós temos. Eu quero pegar um texto como referência, em 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 24. E eu coloquei como subtítulo, a cruz e a ressurreição. A cruz e a ressurreição. Eu quero falar em cima desse tema. E eu quero que você abra teu coração para que você possa crescer, desenvolver a palavra de Deus. Não só ter o conhecimento, mas praticar a palavra do Senhor. Porque isso fará toda a diferença nas nossas vidas. 1 Pedro 2,24 diz assim, levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Até aí. Queridos, esse texto aqui é um texto, quando Pedro escreve essa carta, recitando aquilo que está lá em Isaías 53, a partir do versículo 4, que Jesus, Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, o nosso pecado, a nossa iniquidade, as nossas maldições e as nossas dores também. Que pelo sofrimento, quando Jesus foi pregado na cruz, Ele tomou sobre Ele todas as nossas doenças, toda a enfermidade, todas as nossas dores. Isso é muito importante para que você possa desfrutar daquilo que Jesus levou na cruz do Calvário. As nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Os irmãos sabem que vai fazer quase 2 anos que eu voltei a treinar, né? Estou fazendo crossfit hoje. E ali na academia muitas pessoas, alunos, né? Os colegas, principalmente da minha turma, muitos se machucam, se ferem, e devido muitas vezes à intensidade de exercício, e eu tenho orado por muitos deles ali. Tem um rapaz ali que ele ia ter que operar os 2 meniscos deles, tá? Ele tinha os 2 meniscos dele, precisava fazer uma cirurgia. O médico pré-agendou, primeiro eu vou fazer uma perna, um joelho, e depois você recupera, eu vou fazer outro. E aí ele vem um dia, no final do treino, sempre estou orando ali, ele pediu, pastor, ore por mim, porque são cirurgia muito delicada, e eu gosto de fazer, eu venho fazer aqui, mas procuro não movimentar o joelho. Eu orei por ele, e no outro dia, na próxima semana, ele estava testemunhando. Essa semana se reuniu um grupo de pessoas e falou, pastor, vamos marcar um dia só para nós testemunhar aqui de tudo aquilo que Deus te usou para curar as nossas vidas aqui. E Deus curou os 2 joelhos dele. Tinha uma jovem senhora que ela veio se queixando, pastor, peguei uma infecção no braço aqui, e eu já fiz vários exames, tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho criança de colo, e a noite toda doía meu braço, dói meu braço, tenho que ficar, levanto de madrugada, fico chacoalhando meu braço de dor. E eu ministro isso aqui, eu já falei, isso aqui é leite, né? Eu ministro, digo, olha meu querido, minha querida, você, eu chamo de irmãos e irmãs, todos lá. Eu falei, olha, Jesus já levou essas dores, essa enfermidade na cruz do Calvário. Toda doença, toda enfermidade, ela é ilegal. Tudo que eu quero é que você não aceite, não é sua. Você acha que a palavra do Senhor está mentindo, que Jesus carregou sobre Ele todo o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades? Claro que não. E eu orei por ela, sexta-feira está contando, pastor, olha,
não dói mais meu braço, está um pouco amortecido. Falei, não aceitamos, nem que esteja amortecido. Ela falou, eu não conseguia mais dormir, tomando medicamento à noite que eu não tomava, eu não conseguia dormir. Outra com um problema sério no ombro, também orei. E assim outra com, pastor, eu peguei Covid, agora eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca e tal. Orei por ela, testemunhando. Todos os irmãos e irmãs ali, todos nós temos. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela ministra aos nossos corações. E tem muitas pessoas que sofrem anos e anos e anos, tempos e tempo dentro da casa de Deus, e acham que é normal viver uma vida doente, enferma, abatida, triste, andando cabisbaixo. Não, não. Nós temos o direito da cura divina. Nós temos o direito da libertação. É um direito nosso como filho de Deus. Então a cruz e a ressurreição. Na cruz nós temos a expiação do nosso pecado. Aconteceu na cruz. Quando Jesus foi crucificado, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, nossas maldições. Então na ressurreição nós temos a vida de abundância. Na cruz você tem, Deus perdoou todos os nossos pecados, iniquidade, as nossas dores. Mas a ressurreição de Cristo nós temos uma vida de abundância. Na cruz nós temos a condenação, que nós somos condenados juntamente com Jesus. Na ressurreição nós temos a justificação. Na cruz nós temos a punição. Na ressurreição nós temos a paz com Deus. Na cruz nós temos a miséria. Na ressurreição nós temos uma vida de abundância. Na cruz nós temos o triunfo das trevas, mas na ressurreição nós temos o triunfo da luz. Se nós só pregarmos cruz, nós vamos ficar no meio do caminho. Nós temos que pregar a vida, o Cristo ressurreto. Nós precisamos pregar, crer no túmulo vazio. É claro que nós devemos pregar sobre a cruz. Entendermos o que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. O que não devemos ficar cantando, eu quero permanecer chorando nos pés da cruz. Nós temos que sair da cruz. Jesus, Ele já carregou, Ele já levou. Jesus não tem mais nenhum problema, Deus não tem nenhum problema com o pecado. Porque Ele já perdoou todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Nós temos que ir para o túmulo vazio. Nós temos que ir para a ressurreição. Nós temos que aprender a viver a vida em abundância. A vida em abundância não está na cruz. A vida em abundância está na ressurreição. A vida em abundância está na ressurreição de Cristo. Eu não sei se está cortando meu microfone aí, o que está acontecendo. Se você pregando o problema, você não sai do meio de falar problema, e comece a viver as promessas que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos viver, precisamos entender esse princípio da palavra de Deus. Jesus já levou há mais de 2000 anos atrás as suas dores, as suas enfermidades, os seus pecados, as suas iniquidades e as suas maldições. E o diabo tenta convencer o homem que você está doente por causa do seu pecado, você está doente por causa da iniquidade, você está doente por causa disso, aquilo. E muitas vezes nós aceitamos isso e ele nos engana. Nós precisamos pregar a ressurreição. Nós precisamos viver a vida de abundância, de triunfo, de alegria. Aquilo que Jesus fez por nós. Veja esse texto aqui de Romanos, marque esse texto aqui. Esse texto aqui tem um erro teológico muito profundo, terrível. Romanos 4:25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação. Os teólogos dizem que está errado esse versículo aqui. Ele não ressuscitou para a nossa justificação. A nossa justificação foi a cruz, porque nós morremos com Ele. Ele pagou alto preço por as nossas vidas. Então esse texto aqui teologicamente está errado. Nós não fomos justificados pela ressurreição, mas pela cruz.
Pelo sangue de Jesus, que Ele nos purificou, que nos justificou. Na cruz nós temos a justificação. Na ressurreição, Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Ele pagou todos os nossos pecados. E quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Agora nós somos filhos de Deus. A morte não tem mais poder sobre nós. Então aqui está um erro teológico terrível. Como que Ele ressuscitou para a nossa justificação? Não, a minha justificação está na morte dEle. Ele levou os meus pecados. Foi na morte dEle, não na ressurreição dEle. Então aqui está um erro teológico muito profundo e muito grave. Ele ressuscitou por causa dele. Ele justificou e me fez justificar, e Ele ressuscitou. Então na ressurreição eu posso viver a vida da justificação. Então eu ressuscitei, eu vivo a vida da justificação. Ou seja, Jesus pagou tudo por mim e por você. Não é preciso você se automutilar. Não é preciso você fazer voto de pobreza. Não é preciso você ficar fazendo campanha para alcançar uma vitória, uma resposta. A vida de santidade é a vida de abundância. Por causa da ressurreição, nós recebemos a abundância de Cristo. Justificação que nós tornamos justo pela obra completa de Cristo Jesus. Então isso é muito importante, isso precisa estar dentro de você. Paulo disse, se Ele não ressuscitasse, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então Jesus morreu, nós morremos com Ele, quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita dentro de nós. A palavra grega aqui é por causa. A palavra aqui, através, por causa. Olha que está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a Bíblia qualifica eu e você como... Nós somos justos. Aqui que entra o Mestre Espírito Santo para nos ensinar. Aqui que nós precisamos abrir o coração para aprender do Espírito Santo. É Ele que nos dá o entendimento para que nós possamos discernir o som do Evangelho de Cristo. É o Espírito Santo que convence. Jesus falou que Ele convenceria nós. Porque o Evangelho não é sobre o céu e o inferno. Não. O Evangelho, ele é sobre a vida eterna que nós temos em Cristo. Uma vida de abundância em Cristo Jesus. O Evangelho é sobre o nascer de novo. É sobre a nossa natureza em Cristo Jesus. O Evangelho é Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. E é Deus em mim, é Deus em você, é o reino de Deus dentro de mim, é a glória do Senhor se manifestando através da minha vida, é o poder do Espírito de Deus operando através da minha vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus quando eu recebo Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus no meu espírito, eu tenho o Espírito Santo. Agora eu preciso viver essa comunhão, crendo, relacionamento com Ele. E quando eu vivo esse relacionamento, essa comunhão com Ele, então o mesmo Espírito, essa conexão do Espírito Santo no meu espírito, o mesmo Espírito, Ele vem sobre a minha vida, e aí Ele me toca, Ele me usa para que vida seja curada, para que vida seja liberta, para que vida seja transformada, para que vida seja edificada. Deus usa cada um de nós. O Espírito Santo está pronto, está dentro de você. Quando eu e você nos relacionamos com o Espírito Santo, Ele vem sobre nós, e através das nossas vidas é que acontecem os sinais, os milagres e os prodígios. Então o Evangelho é sobre o reino de Deus. O Evangelho não te tirou do inferno, não é o Evangelho. As boas que Ele colocou no seu reino.
Esta é a mensagem. Este é o reino de Deus. O reino de Deus não está concorrendo com as trevas. Às vezes nós pregamos e ouvimos muitos pregadores, parece que o reino de Deus está concorrendo com as trevas, e não é assim. O reino de Deus é eterno, as trevas não são eternas. O reino de Deus é ilimitado, as trevas não são ilimitadas. O reino de Deus é justiça, as trevas não. Então nem concorre, nem pode se comparar o reino de Deus com as trevas. Não deve se comparar, não dê ênfase a Satanás. Viva a paz de Cristo. O reino de Deus é paz. O reino de Deus o reino de Deus não tem como se comparar com as trevas. O reino das trevas não é nada. O reino de Deus é alegria, é paz, é gozo, é felicidade. E muitas vezes, por falta de conhecimento, nós não desfrutamos da paz de Cristo, da alegria do Senhor, de uma vida vitoriosa. Então é ridículo você comparar o reino das trevas com o reino de Deus. É ridículo. Porque o reino de Deus dá luz às coisas. O reino das trevas foi derrubado por Cristo. E muitas vezes o inimigo tem agido muito na mente das pessoas. Jesus triunfou sobre os principados, sobre as potestades. Ele triunfou sobre ele. Ele expôs, a Bíblia diz que as potestades, os principados, dominadores, todas as falanges das trevas foram expostos por Jesus. Jesus se manifestou para destruir, a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás. Amado, você sabe por que Deus enviou as 10 pragas lá para o Egito? Você já ouviu falar? Já pregaram para você? Já estudou sobre isso? Por que aconteceu as 10 pragas no Egito? Por que não foram 9 pragas lá no Egito? Por que não foram 11 pragas lá no Egito? Por que foi 10 pragas lá no Egito? Por que aconteceu as 10? Porque cada uma dessas pragas representava um Deus lá em Canaã. Lá em Canaã tinha um povo que adorava o Deus das trevas, o Deus das rãs, o Deus das moscas. Tudo aquelas pragas que manifestou, que Deus manifestou ali, que Ele mandou ali no Egito, eram os deuses, os principados, as potestades que escravizavam o povo lá em Canaã. Então no espiritual o que aconteceu? Deus ia levar o povo dele, tirar do Egito, tirar do mundo, enviar para Canaã, a terra que emana leite e mel. Então o que aconteceu no espiritual? Deus derrotou primeiro todas as principados, as potestades ali no Egito, para que quando o povo chegasse na terra prometida, eles iam desfrutar de tudo aquilo que Deus já tinha dado para eles. Josué só precisava entrar lá, porque os principados, todos aqueles deuses ali foram derrotados lá no Egito. Agora Josué precisava somente entrar e desfrutar de tudo aquilo que Deus mostrava da terra que emana leite e mel. Então todos eles foram derrotados. Só que existe muitos crentes que pensam assim: já que Jesus derrotou Satanás, eu não preciso fazer nada. Ei, se você menosprezar Satanás e seus demônios, porque são eles que seguram as tuas finanças, são eles que causam todo tipo de mal nas vidas das pessoas, são eles que seguram as almas, são eles que impedem que as pessoas venham na casa de Deus. Muitos poderiam estar aqui, mas o diabo fez um cafunézinho no pescoço dele, né? E aí ele fala: não, eu vou ficar aqui em casa,
É muito melhor chovendo, isso. Muitos deveriam estar aqui cultuando, celebrando. Mas não, eu quero ficar na minha área de conforto. O espírito maligno segura as pessoas. E por isso muitas vezes você convida alguém para vir ouvir a palavra, prestar um culto. Eles não conseguem, porque os demônios seguram. Os demônios amarram, porque eles sabem, se essa pessoa ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra, Deus transforma, Deus liberta, Deus cura, Deus manifesta o poder, não só Ele, mas existe uma promessa: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Você acha que o diabo quer liberar as pessoas? Se ele segura muitos crentes que não conseguem vir, imagina aqueles que não conhecem a palavra, não conhecem Jesus. É eles que lutam contra a família, contra a humanidade, é ele que tenta atingir os nossos filhos. São eles. Só que Deus, Jesus nos deu autoridade para que eu e você, como a igreja do Senhor, nós temos a autoridade de dar uma ordem para que as trevas batem em retirada e nunca mais volte. Sai do casamento, sai do meu filho, sai da minha esposa, sai do esposo, porque muitas vezes o inimigo está usando o coração dessa mulher, a boca dessa mulher, a boca deste homem, e muitas vezes porque uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem um carinho, e muitas vezes você não se atenta que ela está sendo usada pelas trevas para causar todo tipo de dano na minha vida. Você precisa se levantar e lutar, declarar, usar a autoridade, usar o poder de Deus, usar a habilidade do Espírito Santo e mandar as trevas baterem em retirada, porque Jesus já venceu todas elas. Tudo que eu e você precisamos nos posicionar. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então ele tenta, se opõe. A Bíblia diz que o diabo, ele é o vosso adversário. O diabo não é adversário de Deus. Deus já venceu ele. Quem é Satanás contra Deus? Não é nada. Era um querubim ungido de Deus, que se corrompeu, quis ser igual a Deus e foi expulso, simples. Agora nós, a Bíblia diz que ele é nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Só que Jesus nos deu autoridade para nós dar ordem às trevas, soltar, desamarrar. Às vezes você está sofrendo na tua área financeira. Às vezes você está sofrendo na tua área empresarial. Teus negócios não flui, não prospera, não cresce. Você precisa saber. Tudo o que você precisa, irmão, é ter consciência que a autoridade, o reino de Deus está em você. A autoridade está na tua vida, Deus te deu, Jesus te deu. E você precisa assumir essa posição em Cristo. Ter essa consciência. Porque a maioria dos crentes, se você perguntar para ele: você tem certeza que você não é pecador? Você tem certeza que você é uma pessoa santa? A maioria tem dúvida. Ela tem dúvida que Jesus nos justificou, que Ele nos fez justo, santo. A maioria tem dúvida de que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o nosso adversário, a função dele é tentar colocar dúvida nos nossos corações. Então tudo que eu e você precisamos é assumir a nossa autoridade em Cristo. E mandar embora tudo aquilo que se levanta contra nossas vidas. Comece a orar e dizer: Satanás, solta minhas finanças. Sai dos meus projetos. Solta a minha empresa. Em nome de Jesus. E você vai ver o que vai acontecer. As coisas acontecendo. Declarando. Ensinando as pessoas. E aí você vê o agir de Deus, o poder de Deus. Por isso que o diabo não quer que as pessoas ouçam a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Tem tua fé natural que você saiu da tua casa, você veio aqui tranquilo. Tem tua fé natural que você vai convidar o pastor Isaur para comer uma pizza depois, tranquilo. Mas a fé sobrenatural, quando você vê uma pessoa com câncer, com AIDS, com leucemia, ou seja, uma doença qualquer, e aí você usa a palavra de Deus que está dentro de você. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A Bíblia diz, esta palavra da fé que nós pregamos. Então ela tem que estar no meu coração, no meu espírito. A palavra tem que estar na minha boca. E eu preciso pronunciar, eu preciso liberar esta palavra. Só que tem situações que eu ensinei para vocês aqui, que é preciso você chamar 1, 2, 3 irmãos e orarem junto, colocando essa situação, lutar em concordância. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes nós queremos somos orgulhosos, queremos fazer só no nosso braço. Não. A igreja é o corpo. Jesus é o cabeça desse corpo. Por isso nós temos nossos grupos familiares, aonde que você tem a oportunidade de se reunir nas casas dos irmãos, compartilhar da palavra, fazer seus pedidos de oração, orar juntos ali. Esse é o propósito maior. Declarar junto, orar junto, tomar posse. Porque nós somos o corpo de Cristo. Devemos orar pelas finanças, sim, pelo crescimento, sim, pela vida de paz, sim, pelo direito que nós temos, sim. Porque se você não sabe que você tem direito, ter paz, ter segurança, ter consolo, conforto, se você não sabe, o inimigo começa a aterrorizar a sua vida. Se você não sabe que você tem direito a ter uma saúde divina, uma saúde física, uma saúde espiritual, ele vai tentar confundir você. E aí você vai culpar Deus, que é Deus que não está fazendo. Jesus já fez, Deus não vai fazer nada. Quem tem que fazer é eu e você. Nós precisamos agitar o nosso espírito no Espírito de Deus. Porque Jesus veio para nos salvar da ira de Satanás, da morte eterna. E Ele deu a sua própria vida. A palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida, tem a própria vida. Então se nós temos o Filho, nós temos a vida. A vida eterna. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Que você possa desfrutar da ressurreição em Cristo Jesus, da abundância. E muitas de nós, como filhos de Deus, nós não temos desfrutado daquilo que Deus realizou através de Cristo Jesus por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento da revelação da palavra de Deus. E nós vemos tantas pessoas. Então alguns conselhos, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Eu já ministrei aqui, o reino de Deus. Tudo o que você imagina, o imaginável, Deus depositou dentro de você. E tudo o que nós precisamos é trazer a existência, materializar, através de trazer da 4ª dimensão, materializar na 3ª dimensão. O problema é que nós queremos agir na 3ª dimensão e a tocar a 4ª, não, é vice-versa. É na 4ª que nós vencemos, na 4ª que nós triunfamos, na 4ª que nós vivemos. O sobrenatural de Deus. Eu já li aqui semana passada, Provérbios 4, 23. Diz assim, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós precisamos toda a riqueza, todo o tesouro, Deus colocou dentro de nós. Lembre que você é um ser espiritual, que tem uma alma e habita dentro de um corpo. O teu corpo aí é só a tua casinha. Você tem uma alma e tem um espírito. E o nosso espírito está conectado ao Espírito de Deus. Então Deus, ele manifesta o reino dentro de nós.
E nós precisamos guardar, porque o inimigo vai tentar roubar essa riqueza, essa paz, essa alegria, a saúde, a vida, todas as promessas que Deus tem para mim e para vocês. E por isso nós precisamos guardar, não permitir que o inimigo venha tentar contaminar, roubar. O nosso coração, o nosso tesouro está dentro do nosso coração. E aí nós precisamos tirar para fora, exercitar, através da palavra de Deus. Pastor, como que eu posso tirar o tesouro para fora? Confessando a palavra, declarando a palavra, crendo na palavra. Ao dizer a palavra de Deus, eu tenho ensinado a palavra de Deus, é o próprio Deus. A palavra de Deus na tua boca é Deus falando. Porque Deus é Espírito, a palavra de Deus é Espírito. Então quando você fala, você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Quando você fala, você crê, você declara, o Espírito de Deus vai se manifestar através de você. Então tire esse tesouro. O diabo quer que você murmure, cause todo tipo de intriga. Eu já tenho citado aqui um texto em 1 Coríntios 10, se não me engano, que diz assim: não murmureis como eles fizeram no Egito, para que o destruidor não venha destruir a sua vida. Então você, assim como o povo, por que o povo não entrou na terra prometida? Porque eles murmuraram. Porque a murmuração para Deus é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. Então o diabo quer que você se torne um feiticeiro. E aí, por falta de conhecimento da palavra de Deus, você começa a questionar Deus. E a Bíblia diz que Jesus já fez todas as coisas, e que o reino dele habita dentro de nós, e que você precisa manifestar esse tesouro, guardar o teu coração, porque na tua boca a vida e a morte, ela está, Provérbios 18, 21. E o diabo, se você falar coisas positivas, coisa construtiva, coisas verdadeiras, você vai colher coisas verdadeiras. Mas o inimigo vai atingir a tua mente, e ele quer que você fale palavra de derrota, palavra de miséria, palavra eu não consigo fazer, você vai perder, você vai ser derrotado, você não vai ser curado. E quando você fala isso, você vai colher essas coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, não empreste o teu coração, não empreste a tua boca para o diabo. Não. Deixe o Espírito de Deus usar você. Não aceite esse negativismo. O inimigo vai tentar bombardear a tua mente para você falar coisas negativas. E quando você fala coisas negativas, você autorizou ele a agir dessa forma. E por isso que muitas pessoas... Por quê? Porque existe uma batalha espiritual. Existe um reino contrário, mas nem se compara ao reino de Deus. Então quando eu começo a declarar a palavra, eu começo a tirar esses tesouros, que é a palavra de Deus. E declarar a palavra de Deus, as coisas vão manifestando. Aqui na terceira dimensão, aqui na terra. É assim que funciona. Declarando, confessando, liberando a palavra. Ter essa consciência. Então tenha essa consciência. Entenda isso. O conselho meu é esse. A vida, ela não espera ninguém. Esse é o meu conselho. A vida, ela não espera ninguém. Levante todos os dias e continue, foque, continue trabalhando, continue focado em todas as promessas que Deus tem para mim e para você. Uma coisa que nos atrapalha é achar que nós temos todo o tempo do mundo. Não, amanhã depois eu faço. Amanhã depois eu vou continuar isso. E aí nós começamos a brincar com o tempo. E nós precisamos saber que o nosso tempo, ele é limitado. O nosso tempo tem prazo de validade. O de Deus não. Mas o nosso sim. Então nós devemos dar importância em tudo que Deus tem falado conosco, planejar as nossas vidas, viver essa vida vitoriosa que Deus quer que eu e você vivamos.
Muitas vezes a importância, se eu sou tipo meio relaxado, deixo para amanhã, vou empurrando com a barriga, comece a fazer agenda. Agende, tal dia eu vou estar nesse lugar, tal dia eu vou estar orando, tal dia eu vou estar visitando, tal dia eu vou estar assim. Faça uma agenda, porque a agenda, ela te chuta, ela te empurra. Não, mas eu agendei, eu tenho que estar lá. Se você vai conversar com uma pessoa e falar, olha, eu preciso dar uma olhada na minha agenda. Essa pessoa tem conhecimento. Essa pessoa é uma pessoa que se programa. Comece pequeno, mas comece. Comece a viver. Nós precisamos entender, nos organizar, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, uma vida tremenda. E desfrutar de tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida. Olha que Paulo escreve aos Filipenses. A carta de Filipenses 3:13. Olha que Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas até onde já chegamos, andemos segundo a mesma regra, que tenhamos um mesmo sentimento. Irmãos, sede meus imitadores, atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. O que Paulo está dizendo assim? Ele diz, olha, vamos avançar. Eu tenho uma meta para cumprir. Todos nós. Amado, você não veio nesse mundo aqui. A Bíblia diz que antes de nós ser gerado, Deus já nos conhecia. Antes de nós sermos tecido no ventre da nossa mãe, Deus já sabia quem nós éramos. Nós não viemos desse mundo só para trabalhar, casar, ter filhos e morrer. Não. Existe um propósito, existe uma agenda, existe um desígnio de Deus para as nossas vidas. O diabo quer que você fique circulando 40 anos no deserto, aqui neste mundo. Ele não quer que você desfrute das promessas que Deus tem na sua vida, através da sua vida. Então nós precisamos, Paulo está dizendo, vamos avançar. Eu tenho uma meta a cumprir para alcançar os meus objetivos. Ele diz, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Na nossa caminhada existem muitas situações que nos feriram, que nos machucaram, que causaram dano nas nossas vidas, muitas injustiças. Mas ele diz assim, eu prossigo para o alvo. Temos uma vocação em Cristo Jesus, Ele nos chamou. Nós temos uma vocação em Cristo. Todos nós temos, queira você não aceite, ou aceite, nós temos. Não importa a oposição, tenha uma rotina saudável. Tenha o teu projeto. Amado, faz 22 anos que nós estamos aqui na Embaixadora de Cristo. Quantas vezes eu subi aqui para ministrar diante de tantas situações, tantos problemas que surgiram na caminhada com a igreja, a diversidade. No começo aqui eu fiquei 9 anos sem nunca tirar férias. Domingo após domingo estava pregando aqui. Pregando todos, pregava sexta, pregava sábado, pregava domingo, pregava no meio de semana, dava estudo, dava integração. 9 anos fazendo isso aqui. Incansável. Ministrando domingo após domingo. Ah, tem muitos, hoje estou cansado, hoje não vou na igreja, hoje não sei o que, não vou no Natal. Eu fiz isso toda a vida, pregando. Se eu for dar liberdade para mim, vocês nunca. Eu tenho uma lista aqui dos irmãos que pregam aqui, 14 irmãos. E tem mais uns 6 que eu vou jogar nessa lista. Mas se dependesse de mim, eu prego de segunda a domingo aqui. Todo dia.
Porque eu entendo que Deus nos deu uma vocação e que Ele vai nos dar a palavra, que Ele trará resposta para conosco. Tenha força, vai nessa força, porque o dia que você morrer, você vai ter tempo para descansar, que até você vai apodrecer. Mas enquanto você estiver aqui, lute, viva a vida, não espere por ninguém, levante, continue na tua força. Existe um alvo, existe um propósito. Você não imagina quantas vidas querem ser alcançadas através de você. Existe um tempo sim de preparo, um tempo de maturidade, um tempo de experiência, senão nós se ferimos mais, ou podemos ferir outras pessoas, machucar outras pessoas. Mas Deus trabalha, e não é por ordem de chegada, mas por corações dispostos. Eu posso estar 20 anos aqui e não fiz nada. Você pode chegar hoje aqui e fazer toda a diferença de hoje para amanhã. Tudo está no coração disposto em querer e aprender, receber e dar. Se envolver com as coisas do Senhor, amar a Deus. Nós precisamos focar no amor de Deus. Entendemos que tudo que nós fazemos por amor a Cristo, pela obra dele. Amado, se tem uma pessoa que é eternamente grato a Deus, sou eu. Tudo que acontece, tudo que eu estou fazendo, eu faço gratidão ao Senhor. Por tudo que Deus tem feito, realizado, manifestado, tudo que nós temos conquistado, eu sou grato a Deus. Então o primeiro conselho, não desista, prossiga, caminhe. O inimigo vai tentar fazer você parar, quer que você retroceda. O autor de Hebreus diz assim, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Mas esse mesmo autor diz, ele diz assim, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Esse é o meu conselho. Tem mais um aqui, posso falar não? Amém? São palavras de Jesus, é Jesus falando aqui. Marcos 12, 29. Diz assim, olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Todos os mandamentos, Jesus reduz em 2. O primeiro é, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Quando você tem isso bem forte dentro de você, nada te para. E o segundo, palavra de Jesus aqui. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Primeiro diz, ame a Deus de todo o teu coração. O segundo, ame a ti. Ame o próximo como a ti mesmo. Por que ele não diz, você ame primeiro você, para depois você amar o teu próximo? Porque ele diz que você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos, são Jesus que está falando. Jesus está dizendo aqui, cuide de você. É isso que Jesus está falando. Ame você. Você precisa, meu irmão, minha irmã, se cuidar. Você precisa se amar. Porque se você cuida de você, você vai cuidar do teu próximo. Se você ama você, você vai amar o teu próximo. Se você não se cuida, se eu sou relaxado, sou de qualquer jeito, não tem como eu cuidar do meu próximo. Eu vou ser com ele. Ah, pastor, eu não gosto da minha orelha parece que abana. É bom que você não sente calor, meu irmão. Ah, pastor, eu não gosto do meu nariz muito grande. É bom que você respira mais do que os outros. Ah, pastor, eu não gosto do meu corpo, eu sou muito gordinho. Queridos, os gordinhos são as pessoas mais simpáticas do mundo.
Ah, pastor, eu não gosto da minha altura. As pessoas baixinhas são os mais guerreiros. Aqueles que não negam nada, não voltam para trás. São aqueles aguerridos. Ah, pastor, eu não gosto da minha altura. Amado, você é alto. Aonde que você chega, você se destaca. Todo mundo olha para você. Tem muitas pessoas que ficam, eu não gosto, eu não me aceito, isso, aquilo. Se você não gosta de você, se você não gosta, pastor, eu não gosto do meu cabelo, eu queria ter meu cabelo assim. Se você não se gosta, se você não se ama, eu não gosto dos meus olhos, eu queria meus olhos assim. Amado, como que você vai amar o teu próximo? Como que você vai amar as pessoas? Como que você vai se dar para as pessoas? Foi Jesus que está falando, falei para vocês, posso falar? Aprenda a gostar de você. Crie uma rotina diária. Faça uma caminhada, meu irmão. Pratique um tipo de esporte. Cuide do seu físico, porque é teu físico que dá direito a você viver aqui na terceira dimensão. É através do teu físico que você pode desfrutar tudo na terceira dimensão. Cuide do seu físico. Sem o seu físico, você não pode desfrutar aqui na terceira dimensão. Sem ele, você não poderia estar aqui. Espiritualmente, você está bem, legal, tudo bem. Mas como que está a sua vida, a sua saúde? Seu posicionamento. Essa semana encontrei o irmão de um outro ministério. Ele falou, pastor, eu fiquei com vergonha de você. Eu falei, por quê? O Ronde postou lá no Instagram dele, você participando de crossfit, num campeonato de crossfit. Pastor, você tem mais que o dobro da minha idade. Você levantando peso, correndo na rua, levantando aqueles pesos, isso, fazendo tudo aquilo. Quando eu olhei para aquilo, eu falei para minha esposa, olha, eu estou com vergonha, eu nunca vou para a academia, eu não faço nada. Pastor, quando eu vi, eu peguei você como exemplo. Fui lá e fiz inscrição, agora eu comecei a fazer academia. Amado, você precisa ser exemplo para os demais. Eu também nem imaginava, com 64 anos de idade, competindo com os meninos de 40 ali. Pessoas com 20 e poucos anos mais novos, 30 anos mais novos do que eu, 35 anos mais novos do que eu. Bem... E ali, competindo, consegui subir no pódio ainda. Peguei uma medalha. Os meus pontos ficou próximo daquele que tirou em primeiro. Menos de 20 pontos. E eu voltei agora há pouco tempo. Por quê? Tudo é possível, então você precisa se cuidar, você precisa se cuidar de você. Se você se cuida de você, você consegue amar o teu irmão. Agora, se você não se cuida, como que você vai cuidar? Como que você vai amar? Se você nem se gosta do jeito que você é. Faça isso, rotina, militarmente na sua vida. Essas coisas vão mudar tudo. Faça uma rotina de oração. Uma rotina de exercício físico. Olhe para a alimentação. Chega um momento, o cara quer tomar 1, 2, 3 litros de coca. Eu quando aprendi que o refrigerante fazia mal, faz 5 anos que eu não tomo refrigerante. Então tomo água. Se eu aprendi que açúcar faz mal, então eu tirei o açúcar. Já usei muito açúcar durante todo o tempo. Então nós precisamos. E aí você diz, como é que pode, pastor? Os 42 anos, nunca foi no médico. Então você precisa se cuidar. Todos nós, como líder, como pastor, nós não devemos deixar de orar em línguas. Todo líder precisa orar pelo menos 1 hora por dia em línguas. Se você, meu irmão, não começar a orar em língua, você vai ficar no meio do caminho, você não vai chegar. Eu ensinei aqui que o meio do caminho é a pior coisa que existe para nós. A maior tragédia, a maior desgraça é você ficar no meio.
não terminar a jornada, não terminar o propósito, não terminar o percurso. Porque eu tenho ensinado aqui que orar em línguas é você falar 100% com Deus. Então seja, ore em língua todos os dias. Precisamos de uma leitura diária da palavra de Deus. E na vida que nós vivemos, na vida que nós andamos, se você não se policiar, se você não se disciplinar, você não consegue ler a palavra, você não consegue achar tempo para orar, você não consegue achar tempo para vir na casa de Deus, você não consegue achar tempo para ir num grupo familiar, você não consegue achar tempo para participar dessa atividade. Se você não se organizar, se você não tiver uma prioridade nas coisas espirituais, na sua vida e materiais. 3 coisas que você não pode tirar da tua vida. Você não pode tirar da tua vida Deus, você não pode tirar da tua vida família, e você não pode tirar da sua vida o seu trabalho. Então você precisa aprender administrar. Eu tenho Deus, mas eu não tenho família e não tenho trabalho. Eu tenho trabalho, tenho família, mas não tenho Deus. Não vai chegar a lugar algum. Eu tenho trabalho e tenho Deus, mas eu não tenho família. Não tem como. São 3 pilastras que nós precisamos nos policiar. E o diabo quer tirar Deus da vida das pessoas. Quer tirar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se manifesta só se você deixar. São o meu conselho para vocês. São isso que eu quero compartilhar nessa noite. Para que você cresça, para que você viva uma vida vitoriosa, com saúde, com prazer, com abundância, feliz. Não é pecado você tirar 30 dias de férias, viajar para o mundo todo. Não é pecado nada, mas que você tenha uma rotina, que você se organize. Não deixe o inimigo roubar as promessas que Deus tem para você. Não deixe o adversário vir roubar teus sonhos, teus projetos, teu talento, os dons. Você acha que Deus está mentindo quando Ele diz que Ele cuida de nós? Você acha que Deus está mentindo quando Ele diz que nada vai faltar para você? Você acha que Deus está mentindo que é mais fácil uma mãe esquecer de um filho que amamenta que Ele esquecer de você? Você acha? Pare de dar ouvido às coisas das trevas, meus irmãos. Porque nesses últimos tempos, o espírito do anticristo, ele vai se filtrar no meio do povo de Deus. E se você não tiver essas convicções dentro de você, você se torna uma presa fácil dele. Mas se você tiver consciência de quem você é, do poder que está dentro de você, da unção, das promessas, da obra de Cristo, da sua filiação em Cristo Jesus, do reino dele que habita dentro de você, não tem para ninguém, queridos. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém? Recebe essa palavra? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.